Imagine a cena. Um silêncio ensurdecedor toma conta do salão nobre do Copacabana Palace, onde se reúnem as 500 figuras mais poderosas e influentes do Rio de Janeiro. Em meio a um brilho ofuscante de lustres de cristal e flashes de câmeras, uma mulher grávida, Maria Clara, de pé, olha fixamente para o seu marido, Leonardo Castanheira, o aclamado CEO de uma startup de tecnologia, recém-eleito empreendedor do ano. A multidão celebra, erguendo taças de champanhe. De repente, um gesto inesperado, um som seco. A mão dele se ergue e atinge o rosto dela com uma força brutal. O eco do tapa é tão chocante que quebra a solenidade da noite. O som de vidros de cristal se estilhaçando no chão e os murmúrios de choque se misturam ao som estrondoso dos flashes de câmera. Mas a história não se limita à violência. Algo ainda mais sombrio e devastador se esconde nas profundezas desse casamento de fachada. Escondido no celular de Leonardo, Maria Clara encontrou algo que o destruiria completamente. Uma prova irrefutável de que ele roubou quase 4 milhões de dólares de uma instituição de caridade, um fundo dedicado a crianças com câncer. Dinheiro que deveria salvar vidas de pequenos, agora está em algum lugar, nas mãos dele. E nesta noite, enquanto a bolsa dela se rompe, um parto prematuro com apenas 24 semanas de gestação, tudo está prestes a explodir. O pai dela, o bilionário magnata da mídia, João Silveira, está prestes a desencadear todo o poder de seu império para destruir o homem que ousou machucar sua filha. O que acontece a seguir vai te chocar. Agentes federais, contas em paraísos fiscais, uma sogra que envenena sistematicamente e um confronto judicial que termina com a justiça sendo servida da maneira mais inesperada. Esta é a história real de como a coragem de uma mulher derrubou um império criminoso e transformou a tragédia em triunfo. Fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar a sua forma de pensar sobre poder, justiça e a força do espírito humano. Afaste-se de mim. O grito de Maria Clara ecoou pelo grande salão. O som do tapa pareceu congelar o tempo, e a imagem de Leonardo, um homem que acabara de ser elogiado como empreendedor do ano, se desfez diante de 500 convidados da elite do Rio. Os lustres de cristal reluziam sobre rostos chocados, enquanto Maria Clara, com 6 meses de gravidez, em um vestido de seda verde esmeralda, cambaleava para trás. Leonardo, de 38 anos, o CEO de uma startup de tecnologia, ficou de pé, com as mãos ainda levantadas. A sua máscara pública de charme desmoronou completamente. Seu rosto se contorceu de ódio enquanto ele sibilava com os dentes cerrados. Você não sabe do que está falando, Maria Clara. Sente-se e cale a boca. Mas Maria Clara não se sentou. A mulher que passara meses pisando em ovos, gerenciando cuidadosamente os humores do marido, de repente encontrou sua voz. Sua mão instintivamente se moveu para proteger a sua barriga, inchada pela gravidez, enquanto ela falava alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. 3 milhões de dólares, Leonardo. 3 milhões de dólares roubados de crianças morrendo. A acusação pairou no ar, como a fumaça de uma arma. Ao redor deles, as conversas cessaram, e os convidados se viraram para o drama que se desenrolava. Câmeras de celular começaram a surgir das bolsas de grife e dos bolsos dos smokings. Leonardo avançou, agarrando o pulso de Maria Clara com força suficiente para deixar marcas. Você está se humilhando. Você está grávida, emocional, e não entende de negócios. Eu entendo de roubo. A voz de Maria Clara ficou mais forte, alimentada por meses de raiva reprimida e pela proteção de seu filho ainda não nascido. Eu entendo que você tem roubado da instituição de caridade de câncer infantil que eu fundei,
a instituição de caridade dedicada à memória do meu irmão. Foi então que Leonardo a atingiu novamente. Desta vez, as câmeras de segurança capturaram todos os ângulos. O segundo golpe fez Maria Clara cambalear para a mesa deles, jogando taças de cristal no chão de mármore. O som do vidro quebrando se misturou com os suspiros da multidão enquanto Maria Clara agarrava o estômago, o rosto pálido de choque e dor. Do outro lado do salão, João Silveira se levantou de sua cadeira como um anjo vingador. O magnata da mídia de 58 anos, cujo rosto estampava a lista de bilionários da Forbes todos os anos, observava a sua filha com uma crescente preocupação a noite toda. Ele havia notado como ela se encolhia quando Leonardo a tocava, como ela media cuidadosamente suas palavras, como ela parecia se diminuir ao lado do marido. Agora, ele assistia sua filha grávida sendo agredida na frente das pessoas mais poderosas do Rio de Janeiro. Algo frio e mortal se instalou em seu peito. João Silveira havia construído o seu império midiático do nada, começando com um único jornal da comunidade e o transformando em um conglomerado multimídia no valor de 12 bilhões de dólares. Ele não havia sobrevivido a guerras corporativas e aquisições hostis, sendo gentil com aqueles que ameaçavam sua família. "Segurança!" ele gritou, sua voz carregada com a autoridade de um homem acostumado a ser obedecido. "Liguem para o 190, agora!" Leonardo se virou, com os olhos selvagens, enquanto ele percebia a magnitude de seu erro. Bater em sua esposa em particular era uma coisa, mas agredi-la na frente de 500 testemunhas, incluindo o seu sogro bilionário, era outra completamente diferente. "João, este é um assunto particular entre mim e minha esposa", Leonardo disse, tentando recuperar a sua compostura. "Maria Clara está com alguns problemas emocionais relacionados à gravidez, e ela está confusa sobre alguns documentos de negócios que ela encontrou no meu celular." Mas João Silveira não estava ouvindo Leonardo. Ele estava se movendo pela multidão com um propósito, seus olhos fixos em sua filha, que agora estava curvada de dor. "Maria Clara, meu bem, você está machucada. O bebê está bem?" Maria Clara olhou para o seu pai, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. E pela primeira vez em meses, ela se sentiu segura o suficiente para dizer a verdade. "Papai, eu encontrei contas em paraísos fiscais no celular dele, empresas de fachada nas Ilhas Cayman. Ele tem roubado da Fundação Tommy, do Fundo de Pesquisa de Câncer Infantil que eu comecei para o meu irmão." A menção ao nome de seu irmão falecido, Tomé, causou um choque visível no rosto de João Silveira. Tomé havia morrido de leucemia aos 12 anos, e Maria Clara canalizou a sua dor para criar uma das instituições de caridade de câncer infantil de maior sucesso no país. A ideia de que Leonardo estava roubando de crianças morrendo atingiu João como a traição final. "Você vai se arrepender disso", Leonardo sussurrou para Maria Clara, sua voz baixa e ameaçadora. "Você não tem ideia do que eu sou capaz." Mas antes que ele pudesse dizer mais, o rosto de Maria Clara ficou branco com um tipo diferente de dor. Ela olhou para o seu vestido esmeralda e viu manchas escuras se espalhando pela seda. "Oh, meu Deus", ela sussurrou. "Algo está errado com o bebê." O estresse da agressão, combinado com o trauma emocional de descobrir a traição do marido, havia desencadeado algo em seu corpo. O líquido amniótico começou a se acumular em seus pés, enquanto as contrações começavam a ondular pelo seu abdômen. "Minha bolsa acabou de romper", ela ofegou, "mas é muito cedo. Eu estou apenas com 24 semanas." O pânico se espalhou pelo salão, enquanto os convidados perceberam que estavam testemunhando não apenas violência doméstica, mas uma emergência médica.
A ruptura prematura da membrana com 24 semanas significava que o bebê estava em sério perigo. Leonardo recuou, seu rosto pálido enquanto ele percebia a gravidade da situação. Maria Clara, Você precisa ir para um hospital. Não se atreva. A voz de João Silveira cortou o caos como uma lâmina. Não se atreva a fingir que se importa com ela agora. Segurança, certifiquem-se de que este homem não saia do prédio até que a polícia chegue. O salão explodiu em caos, enquanto os paramédicos chegavam e começavam a colocar Maria Clara em uma maca. O seu pai segurou a sua mão enquanto eles se apressavam em direção à saída, o seu rosto definido em uma determinação sombria. Papai, eu estou com medo, Maria Clara sussurrou, enquanto eles se moviam pela multidão de curiosos. Eu sei, meu bem, mas você vai ficar bem. Vocês dois vão ficar bem, e Leonardo vai pagar pelo que ele fez. Enquanto as portas da ambulância se fechavam, João Silveira tirou o seu celular e discou um número que ele não ligava havia 20 anos. Jameson, é o João Silveira. Eu preciso de um favor. Um grande favor. O homem do outro lado era Jameson Costa, um promotor federal e ex-colega de faculdade de Direito de João. Os dois homens haviam mantido uma amizade, apesar de suas diferentes carreiras, mas João nunca havia pedido ajuda profissional antes. O que está acontecendo, João? O marido da minha filha acabou de agredi-la em um evento público. Ela está grávida e no hospital. Mas não é por isso que eu estou ligando. Ela encontrou evidências de que ele tem desviado dinheiro da instituição de caridade de câncer infantil dela. Estamos falando de milhões de dólares destinados à pesquisa de câncer infantil. Houve uma pausa no outro lado da linha. Me envie tudo o que você tem. Se o que você está dizendo for verdade, isso cai sob a jurisdição federal. Fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, potencialmente extorsão, se ele estava executando uma operação sistemática. João Silveira sorriu sombriamente enquanto ele entrava em sua limusine. Ah, é verdade, Jameson, e eu vou garantir que o mundo inteiro saiba disso. Enquanto a limusine se afastava da gala, seguindo a ambulância para o hospital, João começou a fazer as ligações que destruiriam a vida de Leonardo Castanheira. O seu império midiático garantiria que cada detalhe da agressão desta noite seria transmitido por todo o país pela manhã. Mas primeiro, ele tinha que ter certeza de que sua filha e seu neto sobreviveriam à noite. Atrás deles, Leonardo Castanheira ficou no salão cercado por policiais, o seu mundo cuidadosamente construído começando a desmoronar ao seu redor. O homem que havia passado anos construindo a sua reputação como um empresário de sucesso e marido devotado, agora enfrentava as consequências de sua violência e ganância. A filmagem da segurança da gala seria exibida em todos os noticiários do Brasil em questão de horas. Mas isso era apenas o começo do pesadelo de Leonardo Castanheira. A doutora Sara Lima, obstetra de Maria Clara desde os tempos de faculdade de medicina, nunca havia visto a sua jovem paciente tão destruída. Enquanto Maria Clara era levada para a sala de emergência do Hospital St. Mary, o olhar experiente de Sara imediatamente catalogou os ferimentos visíveis ao lado da óbvia crise médica. Fale comigo, Maria Clara. Como você está se sentindo? Você está tendo contrações? Maria Clara assentiu fracamente, a sua mão protegendo instintivamente a sua barriga. Elas começaram logo depois que Leonardo me bateu, doutora Lima. É muito cedo para o bebê. Fazem apenas 24 semanas. O rosto de Sara permaneceu profissionalmente calmo, mas, por dentro, ela estava calculando as probabilidades e se preparando para o pior. Com 24 semanas, as chances de sobrevivência de um bebê eram incertas, mesmo com o melhor cuidado médico. Nós vamos fazer tudo o que pudermos,
Ela disse com firmeza. Primeiro, vamos estabilizar você e ver com o que estamos lidando. Enquanto a equipe médica trabalhava para avaliar a condição de Maria Clara, Sara notou algo que fez o seu estômago se apertar de raiva. Ao longo das costelas de Maria Clara, mal visíveis sob o seu vestido, havia hematomas desbotados em vários estágios de cicatrização. Marcas amarelo-esverdeadas que falavam de ferimentos de semanas atrás. Esta não era a primeira vez que Leonardo havia machucado a sua esposa. Maria Clara, Sara disse gentilmente, eu preciso te fazer algumas perguntas sobre estes outros ferimentos. Quando eles aconteceram? Os olhos de Maria Clara se encheram de lágrimas. Eu caí da escada há cerca de 3 semanas e no mês passado eu bati em uma porta. Eu tenho sido tão desastrada desde que eu engravidei. As explicações eram respostas de vítima de livro didático e Sara as havia ouvido muitas vezes. Ela era médica há tempo suficiente para reconhecer os sinais de abuso doméstico sistemático. Meu bem, eu preciso que você saiba que você está segura aqui. Ninguém pode te machucar neste hospital, mas eu preciso documentar estes ferimentos adequadamente para a sua segurança e para a segurança do bebê. Do lado de fora, na sala de espera, João Silveira andava de um lado para o outro como um leão enjaulado. O magnata da mídia mais poderoso do país se sentia completamente indefeso enquanto esperava por notícias sobre a sua filha e seu neto ainda não nascido. O seu celular vibrava constantemente com ligações de repórteres, colegas e associados de negócios que já haviam visto a filmagem da gala se espalhando pelas redes sociais. Vídeos de Leonardo agredindo a sua esposa grávida haviam se tornado virais em 1 hora, gerando milhões de visualizações e milhares de comentários indignados. Mas João ignorou as ligações. O seu foco estava inteiramente nas portas da sala de emergência, esperando que a doutora Lima saísse com notícias. Quando ela finalmente apareceu, a sua expressão era cautelosamente otimista. O sangramento parou e os sinais vitais de Maria Clara estão estáveis. Nós conseguimos interromper o trabalho de parto prematuro por enquanto, mas ela vai precisar de repouso absoluto pelo resto da sua gravidez. Qualquer estresse ou trauma físico pode desencadear o trabalho de parto novamente. João sentiu um alívio o tomar. E o bebê? O batimento cardíaco é forte, boa movimentação. Tivemos sorte hoje à noite, João, mas eu preciso falar com você sobre outra coisa. A expressão da doutora Lima ficou séria enquanto ela levava João para uma sala de consulta privada. Esta não é a primeira vez que Leonardo machuca Maria Clara. Eu encontrei evidências de múltiplos ferimentos anteriores, todos consistentes com violência doméstica, hematomas nas costelas, marcas de dedos nos braços, até o que parece ser um ferimento antigo em seu pulso que nunca foi tratado adequadamente. As mãos de João se cerraram em punhos. Há quanto tempo isso está acontecendo? Com base nos padrões de cicatrização, eu diria pelo menos 6 meses, possivelmente mais. João, eu tenho que perguntar, você sabia? A pergunta atingiu João como um golpe físico. Como pai e como alguém que se orgulhava de ser observador, a ideia de que sua filha estava sofrendo em silêncio por meses foi devastadora. Não, ele disse tranquilamente. Ela sempre parecia cuidadosa perto dele. Eu pensei que fosse apenas a personalidade dele. Ele podia ser controlador, exigente, mas eu nunca imaginei. Os abusadores são muitas vezes muito bons em esconder o seu comportamento, a doutora Lima disse gentilmente. E as vítimas se tornam especialistas em encobri-los. Maria Clara tem protegido Leonardo e protegendo você da verdade. Enquanto eles conversavam, o celular de Maria Clara vibrava sem parar em seu quarto de hospital. Notificações de redes sociais, alertas de notícias e mensagens de texto de amigos e colegas que haviam visto a filmagem da gala. Mas havia uma mensagem
que se destacava das outras. Uma mensagem de texto de Leonardo, enviada apenas 20 minutos depois que a ambulância havia saído da gala. Você cometeu um erro terrível hoje à noite. Pense no que é melhor para o nosso filho antes de dizer qualquer outra coisa a alguém. Eu tenho advogados e eu tenho recursos. Não piore as coisas do que elas já estão. O tom ameaçador era inconfundível. Maria Clara percebeu que, mesmo sob custódia policial, Leonardo ainda estava tentando controlá-la através do medo e da intimidação. Quando João retornou ao seu quarto, ele encontrou Maria Clara olhando para o seu celular com uma mistura de medo e raiva. "O que é, meu bem?" Maria Clara mostrou-lhe a mensagem e a expressão de João escureceu. "Ele está te ameaçando. Mesmo agora, mesmo depois do que ele fez hoje à noite, ele ainda está tentando te intimidar. Papai, há algo mais que eu preciso te contar. O roubo da instituição de caridade não é a única coisa que eu encontrei no celular dele. Havia e-mails sobre movimentar dinheiro para contas no exterior, mensagens sobre liquidar ativos e informações de voos para países que não têm tratados de extradição com o Brasil." Os instintos de mídia de João foram ativados imediatamente. Ele está planejando fugir. Eu acho que ele ia esperar até depois do bebê nascer e então desaparecer com tudo. Me deixar com nada além de dívidas e uma instituição de caridade destruída. O escopo da traição de Leonardo estava se tornando mais claro, e João percebeu que eles estavam lidando com algo muito mais sofisticado do que simples violência doméstica. Este era um plano calculado e de longo prazo para fraudar tanto sua filha quanto a instituição de caridade. O seu celular tocou e ele viu o nome de Jameson Costa na tela. "Jameson, por favor, me diga que você tem boas notícias. Eu tenho agentes federais revisando as evidências que você enviou. Se o que Maria Clara encontrou for preciso, estamos olhando para acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude de caridade e, potencialmente, extorsão. A fraude de caridade sozinha tem uma pena máxima de 20 anos. João sentiu uma satisfação sombria com essas palavras. Quão rápido você pode agir sobre isso? Estamos preparando os mandados de busca agora. Os escritórios dele, as casas dele, os registros bancários dele. Vamos executá-los amanhã de manhã. Mas, João, eu preciso te avisar sobre algo. O que é? Leonardo pagou a fiança há 1 hora. Ele está fora de custódia. A notícia atingiu João como um tapa frio. Como isso é possível? Ele agrediu uma mulher grávida na frente de 500 testemunhas. Os advogados dele argumentaram que ele é um pilar da comunidade sem antecedentes, e a acusação de agressão é apenas uma contravenção. O juiz estabeleceu a fiança em $50 mil, que a mãe dele pagou imediatamente. A mente de João correu pelas implicações. Leonardo estava livre, ele tinha acesso aos seus recursos e ele sabia que os investigadores federais estavam se aproximando dele. Jameson, ele vai fugir. Maria Clara encontrou evidências de que ele está planejando fugir do país. Então nós precisamos agir mais rápido do que o planejado. Eu estou ligando para uma audiência de mandado de emergência hoje à noite. Nós teremos agentes federais na localização dele em questão de horas. Enquanto João encerrava a ligação, ele percebeu que as próximas horas seriam críticas. Leonardo estava desesperado, encurralado e potencialmente perigoso. O homem que havia abusado sistematicamente de sua filha por meses agora não tinha mais nada a perder. Mas João Silveira não havia construído um império de $12 bilhões se esquivando de brigas. Se Leonardo queria uma guerra, ele estava prestes a descobrir que havia escolhido a família errada para se meter. Do lado de fora do hospital, os carros de reportagem já estavam se preparando para a história que dominaria as manchetes por semanas. A agressão na gala foi apenas o começo de um escândalo
que exporia o lado sombrio da fraude corporativa e da violência doméstica. Mas dentro do quarto 307, Maria Clara Silveira Castanheira deitava em uma cama de hospital, a mão descansando em sua barriga, finalmente se sentindo segura o suficiente para esperar que o seu pesadelo pudesse estar chegando ao fim. João Silveira não dormia há 36 horas, mas a fúria era um estimulante melhor do que qualquer café. Ele se sentou no quarto de hospital de Maria Clara às 6 da manhã, cercado por laptops, celulares e documentos legais que pintavam um quadro de traição tão sistemático que tirava o seu fôlego. "Me mostre de novo", ele disse para a sua equipe de contadores forenses que haviam trabalhado durante a noite, analisando as evidências que Maria Clara havia descoberto no celular de Leonardo. Patrícia Castro, a sua principal investigadora financeira, puxou um fluxograma na tela de seu laptop. O esquema de desvio de dinheiro é incrivelmente sofisticado. Leonardo criou uma rede de empresas de fachada, todas com nomes semelhantes aos de fornecedores médicos legítimos. O departamento de contabilidade da Fundação Tomé pensou que eles estavam pagando por equipamentos de pesquisa e medicamentos, mas o dinheiro estava, na verdade, fluindo para as contas pessoais de Leonardo. Maria Clara, deitada em sua cama de hospital, com monitores rastreando seus sinais vitais e o batimento cardíaco do bebê, ouviu com fascinação, horrorizada, enquanto o escopo dos crimes de seu marido se tornava claro. "Quanto?" ela perguntou baixinho. 13 milhões de reais em 13 anos. 18 meses, Patrícia respondeu. Dinheiro que era para financiar a pesquisa de câncer infantil, comprar equipamentos para unidades de oncologia pediátrica e fornecer apoio para famílias lidando com câncer infantil. O número atingiu Maria Clara como um golpe físico. 3,7 milhões de dólares roubados de crianças morrendo. Dinheiro doado por pais em luto, por corporações tentando fazer a diferença, por grupos comunitários fazendo arrecadação de fundos. Tudo isso desviado para financiar o estilo de vida de Leonardo e seu plano de fuga. Há mais, Patrícia continuou. Ele tem escoado sistematicamente as contas de reserva da fundação. Se ele tivesse sido permitido continuar por mais 6 meses, a instituição de caridade teria falido completamente. Você teria sido forçada a fechar todos os programas e demitir toda a equipe. João assistiu o rosto de sua filha desmoronar enquanto ela percebia a extensão total da traição. A Fundação Tomé não era apenas uma instituição de caridade para Maria Clara. Era a sua maneira de honrar a memória de seu irmão e criar algo positivo a partir da tragédia de perdê-lo para a leucemia aos 12 anos. Ele sabia, Maria Clara sussurrou. Ele sabia o quanto a fundação significava para mim. Ele sabia sobre Tomé, sobre por que eu a comecei, e ele roubou dela de qualquer forma. A crueldade daquela traição cortou mais fundo do que qualquer abuso físico que Leonardo havia infligido. Maria Clara podia entender, de uma forma distorcida, como um marido abusivo poderia justificar bater em sua esposa. Mas roubar de crianças com câncer exigia um nível de falência moral que parecia quase inumano. O celular de João vibrou com uma mensagem de texto de Jameson Costa. Agentes federais em posição, executando mandados de busca em 10 minutos. Está começando, João disse sombriamente. Jameson está prestes a despedaçar o mundo de Leonardo. Do outro lado da cidade, na luxuosa cobertura de Leonardo Castanheira, a agente do FBI, Lívia Santos, estava liderando uma equipe de investigadores federais pela porta da frente com um mandado de busca que os autorizava a apreender computadores, registros financeiros e qualquer evidência relacionada à fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Leonardo ficou em sua sala de estar, em um roupão, sua compostura habitual completamente desfeita,
enquanto os agentes federais desmantelavam metodicamente sua fachada cuidadosamente construída. Isso é assédio, ele disse para a agente Lívia. Minha esposa está tendo problemas emocionais relacionados à sua gravidez. Ela está fazendo acusações falsas. A agente Lívia, uma investigadora veterana que já havia visto a sua cota de criminosos de colarinho branco, não ficou impressionada com a performance de Leonardo. Senhor, nós temos evidências forenses de transações financeiras que parecem violar a lei federal. Isso não é sobre disputas domésticas. Isso é sobre potencial fraude de caridade, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Enquanto os agentes começavam a encaixotar computadores e documentos financeiros, Leonardo percebeu que a sua rota de fuga cuidadosamente planejada estava desmoronando. As contas no exterior, as empresas de fachada, os planos de voo para países que não têm extradição, tudo isso estava prestes a ser exposto. De volta ao hospital, Maria Clara estava experimentando um tipo diferente de revelação. Enquanto ela assistia seu pai coordenar a investigação com as autoridades federais, ela começou a entender o verdadeiro escopo do poder e da influência de sua família. João Silveira não havia apenas construído um império de mídia. Ele havia construído uma rede de relacionamentos que se estendia por toda a aplicação da lei, política e América corporativa. O homem que havia passado décadas expondo a corrupção e responsabilizando pessoas poderosas, agora estava voltando essa máquina contra o agressor de sua filha. Papai, Maria Clara disse durante um momento de silêncio, eu preciso te perguntar algo. Qualquer coisa, meu bem. Você sabia sobre o Leonardo antes de hoje à noite? Quer dizer, você suspeitava que algo estava errado? João ficou em silêncio por um longo momento, e Maria Clara podia ver a culpa e a autorrecriminação em seus olhos. Eu sabia que ele era controlador. Eu vi como você mudou depois que se casou com ele. Você se tornou mais cuidadosa, mais reservada. Você parou de falar em reuniões, parou de desafiar as ideias das pessoas. Mas eu disse a mim mesmo que era apenas o casamento. Apenas você se adaptando a fazer parte de um casal. Eu estava com medo, Maria Clara admitiu. Não apenas do que ele poderia fazer comigo, mas do que ele poderia fazer com a fundação. Ele tinha acesso a todas as contas, todas as informações dos doadores. Ele disse que se eu o deixasse, ele destruiria tudo o que eu construí em memória de Tomé. A confissão pairou entre eles como uma ponte finalmente sendo construída através de meses de silêncio e medo. E agora ele fez isso de qualquer forma, João disse sombriamente. Ele a destruiu enquanto ainda era casado com você. A doutora Lima bateu e entrou no quarto, sua expressão cautelosamente otimista. Como estamos nos sentindo esta manhã, Maria Clara? Fisicamente melhor. Emocionalmente, eu não tenho certeza de que eu tenho palavras para o que eu estou sentindo. Isso é completamente compreensível. Você experimentou um trauma grave e o seu corpo ainda está processando tudo o que aconteceu. A boa notícia é que os seus sinais vitais estão estáveis. O batimento cardíaco do bebê é forte e nós conseguimos interromper com sucesso o trabalho de parto prematuro. Por quanto tempo eu vou precisar ficar no hospital? Pelo menos mais uma semana para observação. Depois disso, repouso absoluto em casa, até que o bebê chegue a termo. Qualquer estresse ou atividade física pode desencadear o trabalho de parto novamente, e nós queremos manter este pequeno cozinhando pelo maior tempo possível. Enquanto a doutora Lima saía, o celular de Maria Clara começou a vibrar com um dilúvio de notificações, menções em redes sociais, alertas de notícias e mensagens de amigos e colegas que estavam vendo a história se desenrolar em tempo real. A hashtag Justiça para Maria Clara estava em alta no Twitter,
enquanto as pessoas compartilhavam histórias sobre como a instituição de caridade havia ajudado suas famílias. Sobreviventes de câncer infantil postavam fotos e depoimentos. Médicos e enfermeiras de unidades de oncologia pediátrica compartilhavam vídeos explicando como as doações da fundação haviam fornecido equipamentos críticos e apoio. Mas, misturadas com o apoio, havia mensagens de indignação, enquanto a notícia do desvio de dinheiro se espalhava. Doadores que haviam dado milhares de dólares para honrar crianças falecidas estavam furiosos ao saber que o seu dinheiro havia sido roubado. Patrocinadores corporativos estavam exigindo investigações sobre suas próprias contribuições. Isso vai destruir tudo, Maria Clara disse, rolando pelas mensagens cada vez mais zangadas. Mesmo que a gente recupere o dinheiro, quem vai confiar na fundação de novo? Quem vai doar para uma instituição de caridade que foi roubada pelo marido de sua fundadora? João pegou a mão de sua filha firmemente. Me escute, Maria Clara. Nós não vamos apenas superar isso. Nós vamos sair mais fortes. A fundação vai sobreviver e vai prosperar, porque as pessoas vão ver que você é uma vítima aqui, não uma conspiradora. E os danos à nossa reputação serão temporários. Confie em mim. Eu sei algo sobre gerenciar a percepção pública. Quando terminarmos de contar esta história, Leonardo estará na prisão federal, e a Fundação Tomé será vista como um símbolo de sobrevivência e justiça. Naquele momento, Jameson Costa ligou com uma atualização que provaria que a previsão de João estava correta. Nós encontramos tudo, Jameson disse, sua voz cheia de satisfação. Registros de computador, extratos bancários, comunicação com gerentes de contas offshore, até rascunhos de cartas de demissão onde Leonardo planejava culpar o dinheiro desaparecido em desvio de dinheiro por funcionários da fundação. O último detalhe fez Maria Clara ofegar de raiva. Leonardo não apenas planejou roubar o dinheiro, mas ele tinha a intenção de incriminar funcionários inocentes por seus crimes. Quão rápido você pode prendê-lo? João perguntou. Nós estamos coordenando com as autoridades locais agora. As acusações federais serão apresentadas em 1 hora, e ele estará sob custódia até o final do dia. Desta vez, não haverá fiança. Quando a ligação terminou, Maria Clara sentiu algo que não experimentava há meses: esperança. Pela primeira vez desde o dia de seu casamento, ela podia imaginar um futuro livre do controle, manipulação e violência de Leonardo. Mas Leonardo Castanheira tinha mais uma carta para jogar, e ele estava desesperado o suficiente para usá-la. A mensagem de texto chegou no celular de Maria Clara exatamente às 9h15 da manhã, exatamente quando agentes federais estavam cercando o prédio de escritórios de Leonardo no centro da cidade. Eu estou indo te ver. Precisamos conversar sobre o futuro do nosso filho. Não faça nada estúpido. Maria Clara mostrou a mensagem para o seu pai, que imediatamente ligou para a segurança do hospital. Ninguém com o nome Leonardo Castanheira tem permissão para entrar neste andar. João instruiu o chefe de segurança. E eu quero alguém postado do lado de fora do quarto da minha filha o tempo todo. Mas Leonardo sempre foi astuto, e o desespero o havia tornado ainda mais ardiloso. Em vez de tentar entrar pela entrada principal, ele usou o seu conhecimento do layout do hospital a partir de visitas anteriores durante a gravidez de Maria Clara. A garagem de estacionamento executiva tinha um elevador de serviço que se conectava diretamente à ala de maternidade, e Leonardo ainda tinha o cartão de acesso de quando Maria Clara havia sido hospitalizada com enjoo matinal no início de sua gravidez. Ele chegou ao 7º andar antes que alguém percebesse que ele estava no prédio. Maria Clara estava cochilando quando ela ouviu o som familiar de sua voz no corredor, discutindo com uma enfermeira sobre os horários de visita.
O monitor de sua pressão arterial imediatamente começou a apitar, enquanto o seu nível de estresse aumentava. Ele está aqui, ela sussurrou para o seu pai, que estava trabalhando em seu laptop no canto do quarto. Leonardo está aqui. João já estava se movendo em direção à porta quando Leonardo apareceu na porta, parecendo um homem à beira de um colapso completo. O seu cabelo, geralmente perfeito, estava bagunçado, o seu terno caro, amassado, e os seus olhos tinham o olhar selvagem de alguém que sabia que o seu mundo estava desmoronando. Maria Clara, graças a Deus você está bem, Leonardo disse, tentando o seu antigo sorriso encantador. Eu tenho estado tão preocupado com você e o bebê. Fique longe dela, João disse com firmeza, se posicionando entre Leonardo e a cama de Maria Clara. João, eu sei que você está zangado, mas houve um terrível mal-entendido. Maria Clara encontrou alguns documentos de negócios que ela interpretou mal, e as coisas saíram do controle ontem à noite, mas nós podemos consertar isso. Nós somos família. A audácia da mentira era de tirar o fôlego. Leonardo ficou ali, sabendo que agentes federais provavelmente estavam revistando o seu escritório naquele exato momento, e continuou a insistir que roubar milhões de uma instituição de caridade de câncer infantil era apenas um mal-entendido. Saia, Maria Clara disse, sua voz mais forte do que ela se sentia há meses. Saia daqui antes que eu chame a segurança. Maria Clara, você está sendo emocional. São os hormônios da gravidez. Você precisa pensar no que é melhor para o nosso filho. O tom condescendente, o desdém casual por sua inteligência, a forma como ele a reduziu a nada mais do que um recipiente para o seu filho, tudo isso se cristalizou em um momento de perfeita clareza para Maria Clara. Nosso filho, ela disse, sua voz se elevando. Você quer dizer o filho que você colocou em perigo quando você me bateu? O filho que quase morreu porque você não conseguiu controlar o seu temperamento? O filho cuja mãe você tem abusado sistematicamente por meses? A máscara de Leonardo começou a escorregar, revelando a fria frieza por baixo. Cuidado, Maria Clara. Você não quer dizer coisas que vai se arrepender. Eu tenho recursos, eu tenho advogados e eu tenho documentação dos seus problemas de saúde mental durante esta gravidez. Se você levar isso longe demais, eu vou lutar pela custódia total do nosso filho. A ameaça foi entregue com a mesma crueldade casual que Leonardo havia aperfeiçoado ao longo de meses de abuso psicológico. Mas desta vez, em vez de se encolher, Maria Clara sentiu algo novo. Uma raiva justa. Problemas de saúde mental? Você quer dizer a ansiedade e a depressão que você causou me batendo? As mudanças de humor que aconteceram porque a sua mãe estava drogando minhas vitaminas pré-natais? A acusação pairou no ar, como uma bomba esperando para explodir. O rosto de Leonardo ficou branco, enquanto ele percebia que Maria Clara havia descoberto o papel de graça no abuso sistemático. Essa é uma acusação séria, Maria Clara. Você claramente não está pensando direito. Eu estou pensando mais claramente do que eu pensei em meses, Maria Clara respondeu. Clara o suficiente para saber que você tem planejado roubar da fundação e fugir do país. Clara o suficiente para saber que você nunca me amou. Você só queria acesso ao dinheiro e às conexões da minha família. Nesse momento, Jameson Costa apareceu na porta com 2 agentes federais e a segurança do hospital. Leonardo Castanheira, você está sob prisão por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e fraude de caridade. Você tem o direito de permanecer em silêncio. A transformação em Leonardo foi imediata e aterrorizante. A fachada encantadora desapareceu completamente, substituída por pura raiva. Isso é culpa sua, ele gritou para Maria Clara, enquanto os agentes se moviam para algemá-lo. Eu te dei tudo. Eu te fiz alguém.
Sem mim, você não é nada. Sem você, Maria Clara disse calmamente, eu sou livre. As palavras pareciam atingir Leonardo mais forte do que qualquer golpe físico. Ele avançou em direção à cama de Maria Clara, mas os agentes federais o derrubaram antes que ele pudesse alcançá-la. Você vai se arrepender disso, ele gritou, enquanto o arrastavam para fora do quarto. Eu vou te destruir. Eu vou destruir tudo o que você se importa. As ameaças ecoaram pelo corredor enquanto Leonardo era levado para a custódia federal. Mas Maria Clara não sentiu medo. Pela primeira vez em meses, o homem que havia controlado a sua vida através da violência e da intimidação estava impotente para machucá-la. Jameson Costa retornou ao quarto alguns minutos depois, parecendo sombriamente satisfeito. Isso foi incrivelmente estúpido da parte dele, Jameson disse. Violar uma ordem de restrição, ameaçar uma testemunha, tentar intimidar uma vítima de crimes federais. Ele acabou de adicionar várias outras acusações à sua acusação. Por quanto tempo ele vai ficar na prisão? Maria Clara perguntou. Com as acusações que já temos, mais o que ele acabou de fazer aqui. Estamos olhando para um mínimo de 15 anos, possivelmente 25. A fraude de caridade sozinha tem penalidades severas. E ameaçar uma testemunha em uma investigação federal é um crime grave. João colocou o braço em volta dos ombros de sua filha. Acabou, meu bem. Ele não pode mais te machucar. Mas mesmo enquanto Maria Clara sentia o alívio a tomar, ela sabia que a batalha legal estava apenas começando. Leonardo havia ameaçado lutar pela custódia de seu filho, e ela percebeu que, mesmo da prisão, ele poderia encontrar maneiras de continuar a atormentá-la. Jameson, ela disse, e o bebê? Ele ainda pode reivindicar os direitos parentais da prisão? A expressão de Jameson ficou séria. Isso é mais complicado. A condenação federal não encerra automaticamente os direitos parentais. Mas dadas as circunstâncias, violência doméstica, ameaças contra você e a criança, a condenação por fraude, nós podemos construir um caso forte para a rescisão dos direitos dele. E a mãe dele, Graça, ela fazia parte desta conspiração. Ela estava drogando minhas vitaminas, ensinando Leonardo a me abusar sem deixar evidências. Nós vamos precisar de prova disso, Jameson disse. Mas se você estiver disposta a testemunhar, e se pudermos encontrar evidências físicas da droga, ela pode enfrentar acusações de conspiração, agressão com uma substância perigosa e, potencialmente, tentativa de envenenamento. Maria Clara assentiu com firmeza. Eu vou testemunhar. Eu farei o que for preciso para garantir que eles nunca possam machucar a mim ou ao meu filho. Enquanto os agentes federais continuavam a sua investigação, as redes sociais explodiram com novos detalhes sobre o caso. Vídeos de Leonardo sendo preso no hospital se tornaram virais, e a opinião pública se inclinou ainda mais decisivamente a favor de Maria Clara. A mulher que havia sido retratada por seu marido como emocional e instável, agora era vista como uma brava denunciante que havia exposto uma enorme fraude de caridade, apesar do perigo pessoal. As doações para a Fundação Tomé, na verdade, aumentaram, enquanto as pessoas se reuniam para apoiar uma instituição de caridade que havia sido vítima do marido de sua fundadora. Mas a mudança mais importante foi na própria Maria Clara. A mulher que havia passado meses pisando em ovos, medindo suas palavras e vivendo com medo, havia encontrado a sua voz novamente, e ela estava apenas começando. Roy Fry, a detetive Lúcia Ramos, havia investigado dezenas de casos de violência doméstica durante seus 15 anos com o Departamento de Polícia. Mas a natureza sistemática do abuso de Leonardo Castanheira era diferente de tudo o que ela já havia visto. As evidências pintavam um quadro de guerra psicológica calculada, projetada para quebrar o espírito de Maria Clara
e isolá-la de seus sistemas de apoio. Me mostre a filmagem de segurança do prédio novamente, ela disse para a gerente de propriedade do luxuoso condomínio de Maria Clara e Leonardo. A marcação de tempo mostrou Leonardo entrando no prédio 3 semanas antes, seguido 20 minutos depois por uma mulher mais velha que a detetive Lúcia agora sabia ser Graça Castanheira, a mãe de Leonardo. Este padrão se repete a cada poucas semanas, a gerente de propriedade explicou. A senhora Castanheira visita por cerca de 1 hora e então sai. Geralmente há algum tipo de distúrbio na cobertura dentro de 1 ou 2 dias de suas visitas. A detetive Lúcia havia revisado os relatórios de incidentes arquivados pela segurança do prédio, ligações sobre gritos, quebra de vidro e o que os residentes descreveram como discussões altas da suíte da cobertura. A cada vez, Leonardo havia explicado os incidentes como sua esposa sendo desastrada ou emocional devido à gravidez, mas a filmagem de segurança contava uma história diferente. Aqui, a detetive Lúcia disse, apontando para uma marcação de tempo de 6 semanas antes. Observe a linguagem corporal da senhora Castanheira quando ela entra no prédio versus quando ela sai. Quando Graça chegava, ela se portava com a postura confiante de alguém em uma missão. Quando ela saía 1 hora depois, a sua atitude era satisfeita, quase satisfeita. Ela parecia alguém que acabara de completar uma tarefa bem-sucedida. E olhe para isso, a gerente de propriedade acrescentou, puxando a filmagem de 2 dias depois. A senhora Castanheira chegando novamente, mas desta vez ela está carregando o que parece ser uma pequena sacola de farmácia. A evidência era circunstancial, mas o padrão era claro. Graça visitaria, ensinaria seu filho sobre suas técnicas de abuso e às vezes traria suprimentos, possivelmente incluindo as drogas que ela estava adicionando às vitaminas pré-natais de Maria Clara. A doutora Lima havia confirmado que os exames de sangue feitos quando Maria Clara foi admitida no hospital mostraram traços de diazepam, um sedativo leve que não faria mal ao bebê, mas que causaria tontura, confusão e mudanças de humor na mãe. A dosagem foi cuidadosamente calculada para imitar sintomas relacionados à gravidez, enquanto minava a confiança de Maria Clara em suas próprias percepções. É guerra psicológica, a detetive Lúcia explicou a João Silveira durante uma reunião no hospital. Eles não estavam apenas abusando fisicamente de Maria Clara, eles estavam a fazendo duvidar de sua própria sanidade. E a investigação também descobriu algo ainda mais perturbador. Registros médicos do aborto espontâneo anterior de Maria Clara, 18 meses antes. A doutora Lima havia revisado os registros da sala de emergência daquela noite, e os ferimentos não eram consistentes com o diagnóstico de aborto espontâneo relacionado ao estresse que Leonardo havia insistido. O padrão de hematomas em suas costelas sugere um trauma contundente, a doutora Lima explicou para a detetive Lúcia. Alguém a bateu forte o suficiente para causar sangramento interno, o que desencadeou o aborto espontâneo. Então Leonardo matou o primeiro bebê deles? É provável, sim. E então ele convenceu Maria Clara de que era culpa dela por trabalhar demais e estar muito estressada. A crueldade psicológica daquela manipulação era impressionante. Leonardo havia espancado sua esposa tão severamente que ela sofreu um aborto espontâneo, e então a convenceu de que ela era responsável por perder seu filho. A culpa e a autorrecriminação haviam tornado Maria Clara ainda mais vulnerável ao seu abuso contínuo. Enquanto isso, os investigadores federais estavam descobrindo o sofisticado esquema financeiro que Leonardo havia usado para desviar dinheiro da Fundação Tomé. A agente Patrícia Castro havia rastreado o dinheiro através de múltiplas empresas de fachada, contas no exterior e trocas de criptomoeda.
Ele tem planejado isso há pelo menos 2 anos. Ela relatou a Jameson Costa. As empresas de fachada foram estabelecidas antes mesmo de ele se casar com Maria Clara, o que sugere que ele avisou especificamente por suas conexões familiares e acesso à instituição de caridade. As evidências sugeriram que o relacionamento inteiro de Leonardo com Maria Clara havia sido uma fraude de longo prazo, projetada para posicioná-lo para o eventual roubo. Ele a havia cortejado, não por amor, mas como parte de um plano calculado para obter acesso a milhões de dólares em fundos de caridade. E os registros de voo? Jameson perguntou. Nós encontramos reservas para jatos particulares para 3 países diferentes sem tratados de extradição. Ele tinha várias rotas de fuga planejadas, todas financiadas pelo dinheiro de caridade roubado. O escopo da traição era de tirar o fôlego. Leonardo não havia apenas roubado de crianças morrendo. Ele havia manipulado o desejo de uma mulher em luto de honrar a memória de seu irmão falecido como parte de seu elaborado esquema de fraude. De volta ao hospital, Maria Clara estava lutando para processar as implicações psicológicas do que ela havia aprendido. Ele nunca me amou, ela disse para o seu pai durante uma de suas conversas tranquilas. O nosso relacionamento inteiro foi apenas um plano de negócios. Meu bem, eu sei que isso é doloroso, mas tente se lembrar que a decepção dele não reflete o seu valor. Você amou de forma genuína, mesmo que ele não tenha. Mas como eu pude ser tão cega? Como eu não pude ver o que ele estava fazendo? A doutora Rolima, que havia se juntado a eles para esta conversa, ofereceu uma perspectiva diferente. Maria Clara, você não estava cega. Você foi sistematicamente manipulada por alguém com vasta experiência em manipulação psicológica. O fato de que você eventualmente descobriu a verdade e encontrou a coragem para expor isso mostra uma força incrível. As palavras da médica foram ecoadas pelo crescente apoio que Maria Clara estava recebendo do público. As redes sociais foram inundadas com mensagens de sobreviventes de violência doméstica que reconheceram os padrões de abuso e manipulação que Maria Clara havia suportado. E acredite, Maria Clara se tornou uma hashtag em alta enquanto as mulheres compartilhavam suas próprias histórias de abuso financeiro e intimidação sistemática. A conversa se expandiu além do caso específico de Maria Clara para abordar questões mais amplas de violência doméstica e as formas como os agressores usam o controle financeiro para prender suas vítimas. Mas talvez a validação mais poderosa veio de uma fonte inesperada. Outras instituições de caridade que haviam sido visadas por esquemas semelhantes. Nós fomos contatados por 8 outras organizações de caridade que suspeitam que podem ter sido vítimas de fraudes semelhantes, Jameson Costa relatou. Parece que Leonardo pode ter estado executando múltiplos esquemas de desvio de dinheiro simultaneamente. A revelação de que Leonardo poderia ser um fraudador de caridade em série adicionou novas dimensões ao caso federal. Se os promotores pudessem provar um padrão de direcionamento a organizações de caridade, as acusações poderiam escalar para a extorsão, que tinha penalidades ainda mais severas. Ele é um predador, Maria Clara percebeu. Não apenas de mulheres, mas de instituições de caridade que ajudam pessoas vulneráveis. Ele visa sistematicamente organizações que existem para ajudar os outros. O perfil psicológico que emergiu da investigação pintou Leonardo como um sociopata sofisticado que havia aperfeiçoado a arte de identificar e explorar pessoas compassivas. Ele visava instituições de caridade focadas em causas infantis, porque ele sabia que o investimento emocional das pessoas em ajudar crianças as tornaria menos propensas a examinar irregularidades financeiras. E ele havia avisado Maria Clara especificamente porque a riqueza de sua família e a influência da mídia poderiam fornecer
tanto acesso a doadores quanto proteção contra a suspeita. Mas Leonardo havia cometido um erro crítico. Ele havia subestimado a fúria de um pai cuja filha e neto haviam sido ameaçados. O império de mídia de João Silveira agora estava totalmente focado em expor não apenas os crimes de Leonardo, mas os padrões mais amplos de fraude de caridade que se aproveitavam da generosidade e compaixão das pessoas. O homem que havia construído sua fortuna, responsabilizando pessoas poderosas, estava prestes a ensinar a Leonardo Castanheira que algumas brigas são perigosas demais para se meter. Graça Castanheira chegou ao Hospital St. Mary na quinta-feira de manhã, carregando flores e vestindo a expressão perfeitamente composta de uma sogra preocupada. Para a equipe do hospital, ela parecia ser exatamente o que ela afirmava: uma avó preocupada visitando sua nora grávida. Mas o monitor de pressão arterial de Maria Clara começou a apitar no momento em que Graça entrou no quarto. "Olá, querida", Graça disse com uma doçura fabricada. "Eu pensei que você gostaria de algumas flores frescas. Estas são do jardim da casa de campo." Maria Clara reconheceu as flores imediatamente. Beladona e Dedaleira, ambas lindas e altamente tóxicas. A mensagem era sutil, mas inconfundível. Mesmo trazendo flores, Graça encontrou uma maneira de ameaçar. "Eu não quero você aqui", Maria Clara disse, sua voz firme apesar de seu coração acelerado. "Agora, Maria Clara, eu sei que você está chateada com o mal-entendido de ontem à noite, mas a família precisa se unir em tempos difíceis." Graça se acomodou na cadeira de visitante com a confiança de alguém que nunca havia sido contrariada em seus 63 anos de vida. Nascida em uma família de dinheiro antigo e casada com mais, ela havia passado décadas aperfeiçoando a arte de conseguir o que queria através de uma combinação de pressão social e ameaças cuidadosamente veladas. "Onde está o meu pai?" Maria Clara perguntou, olhando em direção à porta. "João saiu para fazer algumas ligações, algo sobre investigadores federais e intimações. Tanta confusão por causa de uma simples discordância de negócios." O desdém casual por acusações de fraude federal, como uma discordância de negócios, revelava tudo sobre a visão de mundo de Graça. Em sua mente, regras e leis se aplicavam a outras pessoas, não aos Castanheira. Leonardo roubou quase 4 milhões de dólares de uma instituição de caridade de câncer infantil. Maria Clara disse com firmeza: "Isso não é uma discordância. Isso é um crime grave." O sorriso perfeitamente aplicado de Graça nunca vacilou. Leonardo é um empresário brilhante que tomou algumas decisões de investimento agressivas com fundos de caridade. Se houve irregularidades, eu tenho certeza de que elas podem ser resolvidas com a representação legal adequada. Decisões de investimento? Ele moveu o dinheiro para contas pessoais nas Ilhas Cayman. "A proteção de ativos no exterior é perfeitamente legal, querida. O seu pai faz isso ele mesmo." A resposta revelou o sistema de racionalização sofisticado que Graça havia desenvolvido para justificar os crimes de seu filho. Em sua mente, roubo se tornou investimento agressivo, fraude se tornou proteção de ativos e desvio de dinheiro. Se tornou prática de negócios astuta, mas Maria Clara não era mais a mulher confusa e manipulada que havia duvidado de suas próprias percepções por meses. A evidência era esmagadora, e ela não ia deixar Graça reescrever a realidade. "Ele estava planejando desaparecer", Maria Clara disse, "para pegar todo o dinheiro e me deixar com nada além de dívidas e uma instituição de caridade destruída." Pela primeira vez, a compostura de Graça escorregou ligeiramente. Um flash de algo frio e calculista cruzou o seu rosto antes que a máscara de avó doce retornasse. "Maria Clara, você está sendo dramática."
Leonardo nunca abandonaria seu filho. O filho dele, não eu. Apenas o filho dele. Bem, sim, a criança é o que importa agora. O nome Silveira, o legado da família, a herança. Aquele bebê representa a união de duas famílias poderosas. O resto, querida, é apenas detalhes. A admissão casual revelou as verdadeiras motivações de Graça. Maria Clara não era uma pessoa para ser amada e protegida. Ela era um recipiente para criar a próxima geração da dinastia Castanheira. O bebê não era o filho de Leonardo para ser amado. Era uma combinação genética da riqueza do Silveira e da ambição dos Castanheira. Eu não vou deixar você chegar perto do meu filho, Maria Clara disse. O sorriso de Graça se tornou predatório. Oh, querida, eu não acho que você entende a situação. Leonardo tem direitos como pai, e eu tenho direitos como avó. Mesmo que ele enfrente algumas dificuldades legais, os tribunais de família priorizam o melhor interesse da criança. Um homem na prisão federal por desviar dinheiro de uma instituição de caridade de câncer infantil não vai ter a custódia de nada. Prisão federal, Maria Clara. Você está sendo histérica. Leonardo enfrentará algumas multas, talvez algum serviço comunitário. Estes assuntos de colarinho branco raramente resultam em prisão real para pessoas de nossa posição social. A suposição casual de que a riqueza e a posição social protegeriam Leonardo das consequências de seus crimes demonstrou o quão completamente desconectada Graça estava da realidade. Ela realmente acreditava que o nome Castanheira protegeria seu filho da acusação federal. E mesmo que Leonardo enfrente alguns problemas legais temporários, Graça continuou, eu ficaria feliz em ajudar a criar o meu neto. O bebê não sentiria falta de nada. Escolas particulares, tutores europeus, todas as vantagens que vêm com o nome Castanheira. Só por cima do meu cadáver. A expressão de Graça endureceu. Isso pode ser arranjado. A ameaça foi entregue de forma tão casual que levou um momento para Maria Clara processar o que Graça havia realmente dito. Quando as palavras registraram, Maria Clara sentiu gelo em suas veias. Você está me ameaçando de morte? Eu estou simplesmente apontando que o parto pode ser perigoso, especialmente para mulheres sob estresse. Particularmente mulheres que podem não estar tomando suas vitaminas pré-natais corretamente. A referência às vitaminas confirmou o que Maria Clara havia suspeitado. Graça a havia drogado sistematicamente, não apenas para causar confusão e mudanças de humor, mas possivelmente para complicar sua gravidez. Você tem me envenenado. Eu tenho te ajudado a gerenciar sua ansiedade e mudanças de humor. A gravidez pode ser tão difícil para mulheres emocionais. Graça pegou em sua bolsa e tirou uma pequena garrafa de vitaminas pré-natais, a mesma marca que Maria Clara vinha tomando há meses. Eu te trouxe algumas vitaminas frescas, querida, as de casa. Eu sei o quão importante é para você manter a sua rotina. Maria Clara olhou para a garrafa, entendendo com perfeita clareza que Graça estava lhe oferecendo uma escolha: tomar as vitaminas com drogas e permanecer obediente, ou recusar e enfrentar as consequências. Eu não vou tomar nada que você me dê. A máscara de Graça escorregou completamente. A avó doce desapareceu, substituída por uma mulher com olhos frios e calculistas e a flexibilidade moral de um sociopata. Então você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Leonardo é meu filho e esse bebê é meu neto. Eu passei 63 anos conseguindo o que eu quero, e eu não vou deixar uma garotinha histérica destruir o legado da minha família. O legado da sua família é fraude, desvio de dinheiro e violência doméstica. O legado da nossa família é poder, influência e a capacidade de moldar o mundo de acordo com a nossa vontade. Leonardo pode ter sido desajeitado em sua execução, mas seus instintos estavam corretos. O dinheiro de seu pai
As conexões de sua família e a herança do nosso neto vão garantir a posição dos Castanheira por gerações. A conversa revelou o escopo total do envolvimento de Graça nos esquemas de Leonardo. Este não era apenas um caso de uma mãe protegendo seu filho criminoso. Este era um plano cuidadosamente orquestrado para fundir duas famílias ricas e posicionar a próxima geração para o máximo de poder e influência. E se Leonardo for para a prisão? Maria Clara perguntou. Então eu vou criar meu neto sozinha, com o apoio financeiro apropriado do fundo da família Silveira. João não vai querer que seu neto sofra por causa do mau julgamento de sua filha em parceiros de casamento. A audácia era de tirar o fôlego. Graça estava planejando usar o próprio filho de Maria Clara como alavanca contra ela, contando com o amor de João Silveira por seu neto para garantir o apoio financeiro contínuo para a família Castanheira. Você é insana. Eu sou prática. A família é tudo, Maria Clara. E quer você goste ou não, nós somos família agora. Naquele momento, João Silveira apareceu na porta, tendo ouvido o suficiente da conversa para entender exatamente com que tipo de mulher sua filha havia estado lidando. Não, ele disse com firmeza. Você não é família. Você é uma conspiradora em fraude, abuso sistemático e tentativa de envenenamento. E você está prestes a ser presa. Graça se virou para João com o seu sorriso de avó doce voltando. João, que bom te ver. Eu estava apenas explicando a Maria Clara o quão importante é para as famílias se apoiarem em tempos difíceis. A detetive Lúcia está no corredor com um mandado para a sua prisão, Graça. Parece que a análise forense do exame de sangue de Maria Clara confirmou a presença de sedativos administrados ilegalmente. Combinado com a filmagem de segurança de suas visitas e a confissão de seu filho sobre suas sessões de treinamento, isso constitui conspiração para cometer agressão com uma substância perigosa. Pela primeira vez em sua vida adulta, Graça Castanheira enfrentou consequências que seu dinheiro e sua posição social não podiam desviar. A realidade das acusações federais e da potencial prisão finalmente penetrou sua bolha de privilégio. Isso é ridículo, ela disse, mas sua voz não tinha a confiança de antes. Eu estava ajudando Maria Clara a gerenciar sua ansiedade. Você estava drogando sistematicamente uma mulher grávida para torná-la mais vulnerável ao abuso psicológico e físico. João respondeu. Isso é tentativa de envenenamento e tem uma pena de até 10 anos na prisão federal. Enquanto a detetive Lúcia entrava no quarto com algemas, Graça fez uma última tentativa de manter o controle. Você vai se arrepender disso, Maria Clara. Aquele bebê pertence à família Castanheira. E nós sempre conseguimos o que nos pertence. Mas enquanto Graça era levada algemada, suas ameaças soaram vazias. A mulher que havia passado décadas manipulando pessoas através do medo e da pressão social, finalmente estava enfrentando as consequências de suas ações. Maria Clara assistiu sua sogra sendo presa e sentiu algo que não experimentava há meses: segurança completa. As duas pessoas que a haviam aterrorizado sistematicamente agora estavam sob custódia federal, incapazes de machucar a ela ou ao seu filho. Pela primeira vez desde o dia de seu casamento, Maria Clara podia imaginar um futuro livre do medo. Roinan, os últimos degraus do Tribunal Federal estavam lotados de apoiadores segurando cartazes que diziam: Justiça para Maria Clara. E proteja nossas instituições de caridade. Quando o julgamento de Leonardo Castanheira começou em uma fria manhã de segunda-feira em fevereiro, o caso havia se tornado um símbolo da luta contra a violência doméstica e a fraude de caridade, atraindo a atenção da mídia nacional e inspirando investigações semelhantes em todo o país. Maria Clara,
agora com 34 semanas de gravidez, testemunhou via link de vídeo seguro de uma sala especialmente preparada na propriedade de seu pai. A equipe médica havia determinado que o estresse de aparecer no tribunal poderia desencadear um trabalho de parto prematuro, mas Maria Clara insistiu em testemunhar pessoalmente em vez de através de depoimentos gravados. Eu preciso olhar para ele quando eu disser a verdade, ela havia dito a Jameson Costa. Eu preciso que ele veja que eu não tenho mais medo dele. Quando a imagem de Maria Clara apareceu nos monitores do tribunal, ela olhou diretamente para Leonardo pela primeira vez desde sua prisão. O homem que antes a controlava através do medo e da violência agora estava sentado em um macacão laranja, flanqueado por guardas federais, impotente para machucá-la. Senhora Silveira, Jameson começou, usando o nome de solteira de Maria Clara, que ela havia legalmente recuperado. Por favor, conte ao júri sobre seu relacionamento com o réu. A voz de Maria Clara era clara e firme, enquanto ela descrevia como Leonardo a havia cortejado, gradualmente a isolou de amigos e familiares, e começou o abuso sistemático que havia escalado ao longo de 18 meses de casamento. Ele não começou a me bater imediatamente, ela explicou. Primeiro, ele minou a minha confiança, me fez duvidar de minhas próprias percepções, me convenceu de que eu tinha sorte em tê-lo. A violência física veio depois, assim que ele tinha certeza de que eu não iria revidar. O júri ouviu com atenção absorta, enquanto Maria Clara descrevia a natureza calculada do abuso, a forma como Leonardo havia usado sua gravidez para aumentar o seu controle e a devastadora descoberta de que ele havia estado roubando da instituição de caridade que ela havia fundado para honrar seu irmão falecido. Quando eu encontrei as contas no exterior e as empresas de fachada no celular dele, eu percebi que o nosso casamento inteiro havia sido uma fraude. Ele não me amava. Ele me via como um meio de acessar a riqueza e as conexões sociais da minha família. O advogado de defesa de Leonardo, David Oliveira, tentou retratar Maria Clara como uma testemunha não confiável, cujo testemunho era colorido por hormônios da gravidez e problemas de saúde mental. Senhora Silveira, não é verdade que a senhora esteve sob um estresse emocional significativo durante sua gravidez? Sim, Maria Clara respondeu calmamente. O estresse de ser sistematicamente abusada, manipulada e roubada pelo meu marido. E não é possível que a sua interpretação das atividades de negócios normais tenha sido influenciada pelo seu estado emocional? A resposta de Maria Clara foi devastadora em sua simplicidade. Atividades de negócios normais não exigem empresas de fachada nas Ilhas Cayman ou reservas de voo para países sem tratados de extradição. O interrogatório saiu pela culatra espetacularmente. Em vez de minar a credibilidade de Maria Clara, as perguntas de David apenas destacaram a minuciosidade de sua investigação e a força de sua evidência. Quando o testemunho de Maria Clara foi concluído, ela sentiu uma dor súbita e aguda em seu abdômen. O estresse de confrontar Leonardo, combinado com as exigências físicas da gravidez avançada, havia desencadeado os estágios iniciais do trabalho de parto. Eu preciso parar, ela disse para a câmera. O bebê está vindo. O tribunal explodiu em caos enquanto a notícia se espalhava de que Maria Clara estava entrando em trabalho de parto durante seu testemunho. A doutora Lima e a equipe médica imediatamente começaram os preparativos para um parto de emergência, enquanto o juiz suspendeu o julgamento. Mas Maria Clara insistiu em completar seu testemunho na sala de parto. Este bebê representa tudo o que Leonardo tentou destruir, ela disse entre as contrações. Eu quero que o júri entenda que os crimes dele não roubaram apenas dinheiro. Eles ameaçaram a vida de uma criança inocente. A imagem de Maria Clara dando testemunho
enquanto em trabalho de parto ativo, foi transmitida ao vivo em canais de notícias em todo o país. A metáfora visual era poderosa, uma nova vida surgindo enquanto a justiça finalmente era servida. 3 horas depois, Sofia Graça Silveira nasceu saudável e forte, com 2 Izukunkian. Seus primeiros choros foram transmitidos ao vivo para o tribunal, onde o júri estava esperando para retomar as deliberações. Ela é linda, a doutora Lima anunciou enquanto ela colocava o bebê nos braços de Maria Clara. E ela é uma lutadora, assim como a mãe dela. As primeiras palavras de Maria Clara para sua filha foram capturadas em vídeo e seriam reproduzidas milhões de vezes nos dias seguintes. Nós estamos livres, minha bebê. Nós estamos finalmente livres. Enquanto a notícia do nascimento de Sofia se espalhava, o júri retornou ao tribunal com um senso de propósito. O testemunho que eles haviam ouvido, combinado com a esmagadora evidência física, não deixou dúvidas sobre a culpa de Leonardo. A deliberação durou apenas 4 horas. Na acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, nós consideramos o réu culpado, o chefe do júri anunciou. Na acusação de lavagem de dinheiro, nós consideramos o réu culpado. Na acusação de desvio de dinheiro de fundos de caridade, nós consideramos o réu culpado. Cada veredicto de culpado atingiu Leonardo como um golpe físico. Quando o júri terminou de ler todas as 17 acusações, ele estava caído em sua cadeira. A realidade de passar o resto de sua vida na prisão federal finalmente o atingiu. O juiz agendou a sentença para a semana seguinte, mas o veredicto já estava nas manchetes em todo o mundo. O caso havia se tornado um marco que demonstrou as sérias consequências da violência doméstica e da fraude de caridade. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio para Maria Clara e a bebê Sofia. A hashtag Sofia Graça Livre se tornou um grito de guerra para sobreviventes de violência doméstica e vítimas de fraude de caridade. Mas talvez a resposta mais satisfatória veio de uma fonte inesperada. Outras agências de aplicação da lei que haviam aberto investigações em casos semelhantes, inspiradas pela coragem de Maria Clara. Nós recebemos denúncias sobre potencial fraude de caridade em 12 estados diferentes. Jameson Costa relatou. A sua decisão de se manifestar encorajou outras vítimas a se apresentarem. As ondas de choque do testemunho de Maria Clara estavam sendo sentidas em todo o país, enquanto os promotores reabriam casos arquivados e investigavam instituições de caridade que haviam relatado atividades financeiras suspeitas. Enquanto isso, o julgamento de Graça Castanheira estava prosseguindo em um caminho separado. Confrontada com evidências esmagadoras de seu papel na conspiração, seus advogados negociaram um acordo de confissão que a enviaria para a prisão federal por 10 anos em troca de sua cooperação em outras investigações em andamento. A alocução de Graça foi uma obra-prima de desvio narcisista. Mesmo enquanto ela se declarou culpada de conspiração e acusações de tentativa de envenenamento, ela manteve que ela havia tentado ajudar Maria Clara a gerenciar sua instabilidade emocional. Eu pensei que eu estava fazendo o que era melhor para a família, ela disse ao juiz durante sua audiência de sentença. Eu nunca tive a intenção de que ninguém fosse ferido. O juiz não ficou impressionado. Senhora Castanheira, a senhora drogou sistematicamente uma mulher grávida, ensinou seu filho sobre técnicas de abuso doméstico e participou de roubar milhões de dólares de organizações de caridade que ajudam crianças vulneráveis. Suas ações foram calculadas, deliberadas e cruéis. A sentença de 10 anos significava que Graça estaria em seus 70 anos quando fosse libertada da prisão federal. Sua posição social, sua riqueza e sua influência se foram para sempre.
Mas, para Maria Clara, a vitória mais importante não foram as condenações criminais ou as sentenças de prisão. Foi a transformação que ela viu em si mesma enquanto ela segurava sua filha pela primeira vez. A mulher que havia sido sistematicamente desfeita por meses de abuso havia se reconstruído em alguém mais forte, mais confiante e mais determinada do que nunca. Ela não apenas sobreviveu à tentativa de Leonardo de destruí-la. Ela emergiu vitoriosa. Sofia Graça Silveira havia nascido em um mundo onde a justiça era possível, onde a verdade podia triunfar sobre as mentiras e onde o amor era mais forte do que o medo. E a sua mãe havia provado que às vezes a coisa mais poderosa que uma mulher pode fazer é se recusar a deixar a escuridão de outra pessoa apagar a sua luz. Roicel. 6 meses após a condenação de Leonardo, Maria Clara ficou na recém-reformada sede da Fundação Sofia Graça, observando sua filha dormir pacificamente em um berço ao lado de sua mesa. O bebê que havia nascido durante o testemunho de sua mãe havia se tornado um símbolo de esperança e resiliência para sobreviventes de violência doméstica em todo o mundo. A fundação que Leonardo havia tentado destruir agora era a maior organização de pesquisa de câncer infantil com financiamento privado no Brasil. O desvio de dinheiro havia gerado tanta publicidade e simpatia que as doações haviam aumentado em 500%, permitindo que a fundação financiasse projetos de pesquisa que teriam sido impossíveis em circunstâncias normais. A Universidade de São Paulo quer estabelecer um centro de pesquisa Sofia Graça para oncologia pediátrica. Nicole Santos, sua advogada e amiga mais próxima, relatou durante a reunião semanal do Conselho. Eles estão se oferecendo para igualar nosso financiamento dólar por dólar pelos próximos 5 anos. Maria Clara sorriu enquanto ela revisava as propostas empilhadas em sua mesa. Ofertas de parceria da Universidade Estadual de Campinas, do Hospital Albert Einstein e do Hospital das Clínicas. Subsídios de pesquisa que financiariam estudos sobre novos protocolos de tratamento, métodos de detecção precoce e melhorias na qualidade de vida para pacientes de câncer infantil. Tomé ficaria surpreso, ela disse, pensando em seu irmão que havia morrido lutando contra a leucemia aos 12 anos. Ele sempre disse que algo de bom tinha que vir de algo tão terrível. O crescimento da fundação havia superado todas as expectativas. O que começou como a missão pessoal de Maria Clara de honrar a memória de seu irmão evoluiu para um movimento nacional que estava mudando a forma como a pesquisa de câncer infantil era financiada e conduzida. Nós também recebemos uma carta do Palácio do Planalto. Nicole continuou. A presidente quer te convidar para falar no evento do Mês Nacional de Conscientização sobre a Violência Doméstica. Maria Clara olhou para Sofia, que estava começando a se mexer em seu berço. Com 6 meses de idade, o bebê tinha a expressão determinada de sua mãe e os olhos afiados e inteligentes de seu avô. Ela estava prosperando em um ambiente de amor, segurança e possibilidades infinitas. Eu não tenho certeza se eu estou pronta para esse nível de falar em público, Maria Clara admitiu. Toda esta jornada tem sido sobre cura e seguir em frente, não sobre se tornar um símbolo político. João Silveira, que havia estado revisando silenciosamente os relatórios financeiros no canto da sala, levantou a cabeça com um sorriso orgulhoso. Meu bem, você já se tornou muito mais do que um símbolo político. Você se tornou a prova de que é possível transformar o trauma em propósito. Os números apoiavam sua avaliação. A Fundação Sofia Graça havia arrecadado mais de 50 milhões de dólares em 6 meses, financiado 12 grandes iniciativas de pesquisa e estabelecido programas de apoio para famílias que lidam com câncer infantil em 37 estados. Mas talvez mais importante, a história de Maria Clara
havia inspirado mudanças legislativas em todo o país. 15 estados haviam fortalecido seus estatutos de fraude de caridade. Os promotores federais haviam criado unidades especializadas para investigar o desvio de dinheiro de organizações sem fins lucrativos, e as organizações de violência doméstica haviam recebido um aumento no financiamento para programas que abordavam o abuso financeiro. As ondas de choque continuam se expandindo. Jameson Costa disse durante um de seus check-ins regulares. Como o promotor federal que havia garantido a condenação de Leonardo, ele havia se tornado algo como uma celebridade nos círculos legais. Nós abrimos investigações sobre fraude de caridade em 23 estados com base em denúncias de pessoas que ouviram a sua história. O próprio Leonardo estava cumprindo sua sentença de 25 anos em uma penitenciária federal no Paraná, onde ele permaneceria até ter 63 anos. Suas apelações haviam sido negadas, seus ativos haviam sido liquidados para pagar a restituição às instituições de caridade fraudadas, e seu estilo de vida antes glamouroso havia sido reduzido a uniformes de prisão e refeições de cafeteria. Graça Castanheira estava cumprindo sua sentença de 10 anos em uma unidade federal para mulheres em Minas Gerais. De acordo com relatos da prisão, ela continuou a manter que ela havia tentado ajudar Maria Clara e que toda a situação havia sido um mal-entendido exagerado pela mídia. Algumas pessoas nunca aceitam a responsabilidade por suas ações, a doutora Rolima observou durante um dos check-ups regulares de Sofia. Mas o importante é que eles não podem mais te machucar. Maria Clara assentiu, mas sua atenção estava focada no futuro em vez do passado. Sofia estava ficando mais forte a cada dia, atingindo todos os seus marcos de desenvolvimento e mostrando sinais da inteligência e determinação que corriam em ambos os lados de sua família. Ela vai crescer em um mundo completamente diferente do que eu cresci, Maria Clara disse, observando sua filha pegar um brinquedo colorido. Um mundo onde ela vai saber desde o início que ela tem valor, que a sua voz importa e que ela nunca tem que aceitar abuso de ninguém. A transformação na própria Maria Clara foi talvez o aspecto mais notável de toda a história. A mulher que havia sido sistematicamente desfeita por meses de abuso havia evoluído para uma líder confiante que falava a verdade ao poder e inspirava outros a encontrar a sua própria coragem. Você se tornou a pessoa que você sempre deveria ser, João observou. Leonardo tentou te quebrar, mas em vez disso, ele removeu todas as barreiras que estavam te segurando. Como se para sublinhar o ponto de seu avô, Sofia escolheu aquele momento para se levantar em sua cerca, segurando-se nas grades com pequenos punhos determinados e olhando ao redor do quarto com olhos brilhantes e curiosos. Ela vai estar andando em breve, a doutora Lima previu, e conhecendo a genética dela, ela provavelmente estará correndo quando tiver 10 meses de idade. A imagem de Sofia, dando seus primeiros passos nos escritórios da fundação, cercada pelo trabalho sendo feito em sua honra, parecia apropriada. Esta garotinha cresceria entendendo que sua existência representava o triunfo sobre o mal, a esperança sobre o desespero e o amor sobre o medo. O celular de Maria Clara vibrou com uma notificação que a fez sorrir. Uma mensagem de um sobrevivente de câncer infantil no Paraná, cuja família havia recebido apoio da fundação. Minha filha acabou de terminar sua última rodada de quimioterapia. Os médicos dizem que ela está em remissão completa. Obrigado por tornar a pesquisa possível, que salvou a vida dela. Mensagens como essa chegavam todos os dias agora, de famílias em todo o país, cujas crianças haviam se beneficiado do trabalho da fundação. Cada uma delas lembrava Maria Clara,
porque ela havia encontrado a coragem para expor os crimes de Leonardo e lutar por justiça. Sofia vai crescer sabendo que o nome dela está associado a salvar vidas, Maria Clara disse, pegando sua filha e a segurando perto. Ela vai entender desde o início que ela tem o poder de fazer a diferença no mundo. Enquanto o sol da tarde entrava pelos escritórios da fundação, Maria Clara sentiu uma profunda sensação de paz. O pesadelo que havia começado com o primeiro ato de violência de Leonardo havia se transformado em algo lindo e significativo. O dinheiro que ele havia roubado havia sido devolvido com juros através da generosidade de doadores que foram inspirados pela história de sobrevivência e justiça. A instituição de caridade que ele havia tentado destruir agora era mais forte e mais influente do que nunca. A mulher que ele havia tentado quebrar havia se reconstruído em alguém capaz de mudar o mundo. Naquele momento, um mensageiro chegou com um envelope contendo uma caligrafia familiar. Maria Clara reconheceu a letra de Leonardo imediatamente e sentiu seu estômago se apertar com um medo instintivo. "O que é?" Nicole perguntou, notando a expressão de Maria Clara. "Uma carta de Leonardo." A sala ficou em silêncio enquanto todos contemplavam o que Leonardo poderia ter a dizer de sua cela de prisão. Suas tentativas anteriores de comunicação haviam sido interceptadas por seus advogados e autoridades federais, mas aparentemente esta havia passado pelo sistema. Maria Clara segurou o envelope por um longo momento, lembrando-se dos meses em que as palavras de Leonardo tinham o poder de controlar suas emoções e ações. Suas ameaças, sua manipulação, sua intimidação haviam sido armas que ele usava para manter o controle psicológico sobre ela. Mas aquela mulher não existia mais. Sem hesitação, Maria Clara caminhou até o triturador ao lado de sua mesa e alimentou a carta não aberta para a máquina. O papel desapareceu com um zumbido mecânico satisfatório. As palavras de Leonardo foram destruídas sem nunca serem lidas. "Eu não preciso saber o que ele tem a dizer", ela explicou para os rostos surpresos ao seu redor. "A opinião dele sobre mim, a versão dele dos eventos, as tentativas dele de manipulação, nada disso importa mais." Sofia balbuciou feliz nos braços de sua mãe, estendendo a mão para o móbile colorido que pendurava acima da área de recepção da fundação. O bebê que nunca conheceria o medo, nunca duvidaria de seu valor e nunca questionaria seu direito à segurança e ao amor. "É assim que o poder se parece", Maria Clara disse, gesticulando ao redor dos escritórios da fundação, cheios de propostas de pesquisa, acordos de parceria e cartas de agradecimento de famílias gratas. Não o poder de controlar, ou manipular, ou machucar pessoas, mas o poder de curar, de ajudar e de criar algo significativo a partir da tragédia. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, Maria Clara Silveira olhou para um mundo que era visivelmente melhor, porque ela havia encontrado a coragem de falar a verdade sobre a violência doméstica e a fraude de caridade. As ondas de choque de sua decisão de expor os crimes de Leonardo ainda estavam se espalhando, inspirando outras vítimas a se apresentarem e criando mudanças sistêmicas em como a sociedade abordava essas questões. Sofia Graça Silveira cresceria naquele mundo melhor, cercada por amor e protegida pela força que sua mãe havia descoberto em si mesma. Ela saberia desde suas primeiras memórias que a justiça era possível, que a verdade podia triunfar sobre as mentiras e que mesmo as situações mais sombrias podiam ser transformadas em fontes de luz e esperança. A mulher que havia sido quebrada pelo abuso havia se tornado inquebrável. A instituição de caridade que havia sido visada para a destruição havia se tornado uma força para a cura.
A criança que havia sido ameaçada antes do nascimento havia se tornado um símbolo de resiliência e novos começos. Leonardo Castanheira havia tentado escrever uma história de controle, manipulação e roubo. Mas Maria Clara Silveira a havia reescrito como uma história de coragem, justiça e redenção. E essa história estava apenas começando. Nos meses e anos que viriam, a Fundação Sofia Graça financiaria tratamentos inovadores que salvariam a vida de milhares de crianças. Maria Clara se tornaria uma oradora e defensora procurada, cuja história inspiraria mudanças legislativas e mudanças culturais em como a sociedade abordava a violência doméstica. Sofia cresceria para se tornar uma médica, seguindo os passos da mulher que a havia dado à luz e inspirada pela fundação que levava seu nome. Ela dedicaria sua carreira à oncologia pediátrica, continuando a missão que sua mãe havia iniciado e a memória de seu tio havia inspirado. Mas, talvez mais importante, ela cresceria sabendo que não importa o quão sombrio o mundo possa parecer, sempre havia a possibilidade de transformação, sempre a chance de justiça e sempre o poder de escolher a luz sobre a escuridão. A carta de Leonardo estava em pedaços no triturador, suas palavras finalmente impotentes para machucar a mulher que havia encontrado sua voz e se recusado a ser silenciada. Maria Clara Silveira havia vencido a vitória final. Ela havia recuperado o controle de sua própria história e a usou para mudar o mundo. E esse era um legado pelo qual valia a pena lutar. Se esta história te tocou, toque no botão curtir para ajudar outras pessoas a encontrá-la. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que a justiça é possível, mesmo nas situações mais sombrias. E não se esqueça de se inscrever e tocar no sino de notificação, porque histórias como esta provam que a verdade realmente pode triunfar sobre as mentiras. E eu tenho mais histórias reais incríveis vindo em sua direção. O seu envolvimento ajuda essas histórias importantes a chegarem às pessoas que mais precisam ouvi-las. Deixe-me saber nos comentários o que mais te impressionou na jornada de Maria Clara. De vítima a vencedora.